Não saia de casa sem ouvir esta poderosa oração. Salmo 91 para a proteção diária. Antes de você dar o primeiro passo fora de casa hoje, feche seus olhos. Vamos cobrir a sua vida e a sua família com a proteção do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que está com você agora, aí onde você está. Antes mesmo de você abrir essa porta. Eu vejo a sua mão encostada na maçaneta desta porta e compreendo o aperto que toma conta do peito antes de sair para enfrentar as batalhas do mundo. Você carrega o peso das responsabilidades e sente a tensão do desconhecido. O cenário lá fora consome as suas forças e o cansaço espiritual tenta dominar a mente antes mesmo da rotina começar. A ansiedade e o medo do amanhã buscam paralisar os seus passos, mas você não vai cruzar essa porta sem vestir a sua armadura inquebrável. Você não lutará hoje contando apenas com as próprias forças, pois existe um escudo celestial preparado por Jesus para proteger cada passo seu. Sua segurança reflete a sua autoridade e posicionamento espiritual. Quando você atravessar o limiar desta casa, Jesus estará ao seu redor, protegendo você em cada passo. Não permita que a angústia opere como armadilha para roubar a sua paz. Vamos despedaçar esse ciclo de exaustão agora. Ao alicerçar a fé nas promessas do Salmo capítulo 91, você levanta uma muralha de defesa absoluta sobre a sua vida. Cada declaração nossa é uma chave divina que tranca as portas do mal e abre os portões do livramento no seu trajeto. Acalme a sua respiração, foque totalmente a mente e tome posse desta verdade inabalável. O objetivo aqui não é apenas fazer você sobreviver a mais um dia exaustivo, mas ensinar você a governar a rotina com uma paz que transcende o entendimento. Entregue seus medos a Deus neste instante, pois Ele caminha à frente para endireitar as rotas tortuosas. As ameaças fora do seu controle perdem a força quando o seu espírito está ancorado na palavra do soberano. Esse abrigo tem nome, e o nome dele é Jesus. Ele é o refúgio que caminha ao seu lado, a fortaleza que não fica em um lugar, mas que vive dentro de você. Preste atenção no segredo que desvendaremos a seguir, pois a presença do Altíssimo será o refúgio impenetrável a guardar seus pensamentos nas próximas horas. Prepare o coração para sentir a presença poderosa de Jesus agindo na sua vida. Aquele que encontra morada no abrigo secreto do Criador, descansa debaixo da sombra protetora do Todo-Poderoso. Quando você ouve essa verdade poderosa, a mente costuma imaginar uma caverna distante, um santuário isolado com grossas paredes de pedra, ou um quarto trancado onde o ruído do mundo não consegue penetrar. A revelação vital para o seu dia de hoje é que esse esconderijo não exige um endereço geográfico para existir e funcionar na sua vida. Jesus é a sua proteção viva, caminhando com você onde você estiver. Um santuário invisível e impenetrável que se forma ao redor do seu corpo e do seu espírito, no exato momento em que você entrega o controle dos seus caminhos a Ele. Você não deixa a sua segurança para trás pendurada no cabide quando tranca a porta da sala de casa. Pelo contrário, você veste essa armadura gloriosa e a carrega consigo para dentro do trânsito caótico, para as reuniões tensas e para os corredores agitados do seu local de trabalho. O repouso prometido nas Escrituras não é a ausência de movimento ou a fuga covarde das obrigações diárias. Descansar à sombra do Onipotente significa manter a mente absolutamente serena, enquanto o caos desenfreado acontece do lado de fora da sua redoma espiritual. Você se torna um templo em constante movimento. A paz celestial desce sobre a sua mente e viaja no banco do passageiro do seu carro. Caminha ao seu lado pelas calçadas lotadas e senta com você diante da tela iluminada do computador. Quando a pressão gigantesca das responsabilidades tentar esmagar a sua esperança, a presença de Jesus envolverá você e impedirá que esse peso te destrua, bloqueando a exaustão opressora que tenta esgotar completamente as suas forças. Aquele ambiente pesado que antes sugava a sua vitalidade passa a ser o palco iluminado onde a força de Jesus dentro de você se manifesta com clareza para todos ao redor. Compreenda que a blindagem divina não isola você das pessoas, mas filtra rigorosamente as intenções e tudo aquilo que é lançado contra você.
As palavras de desânimo proferidas por colegas de trabalho baterão nessa barreira invisível e cairão por terra sem força antes de atingirem o seu coração. O estresse brutal das filas, as buzinas irritadas e as notícias desesperadoras perdem o eco ensurdecedor quando você escolhe habitar mentalmente na habitação segura do Senhor. Você foi convocado para ser uma luz firme, que caminha com autoridade no meio da tempestade severa. O refúgio é o próprio Criador abraçando a sua existência por completo a cada segundo. Essa é a verdadeira essência de transformar a fé em um estilo de vida altamente prático, constante e libertador. Essa morada portátil oferece a firmeza estrutural necessária para você não recuar 1 milímetro sequer diante dos confrontos que surgirão nas próximas horas. Você passa a dominar ativamente o ambiente por onde transita, pois a presença de Deus acompanha você incondicionalmente. Cada respiração sua hoje será um testemunho silencioso de que o Deus vivo guarda as suas entradas e as suas saídas com zelo extremo. Sustentar essa habitação constante garante uma visão muito mais clara para identificar e neutralizar os perigos ocultos que tentam agir disfarçados de rotina comum. Existe um esquema de sabotagem operando para projetar armadilhas e roubar a sua concentração. Entender como essas ameaças silenciosas se camuflam nos dias atuais é o próximo passo essencial para manter a sua guarda intacta e rejeitar completamente qualquer ataque invisível que tente corromper a sua mente no meio do expediente. O Salmo capítulo 91, versículos 5 e 6 menciona que você não temerá o terror noturno, nem a seta que voa de dia. No mundo em que vivemos hoje, o terror da noite raramente se manifesta como um vulto na escuridão, mas surge como aquela ansiedade sufocante que rouba o seu sono às 3 horas da manhã. É o medo do desemprego, a incerteza sobre o futuro dos seus filhos e a angústia de não saber se as suas economias serão suficientes para o final do mês. Esse terror moderno tenta convencer você de que o pior cenário é inevitável. Ele sussurra mentiras enquanto você tenta descansar, projetando imagens de fracasso e solidão na tela da sua mente. Essas sombras psicológicas buscam drenar a sua esperança antes mesmo do sol nascer. Mas eu estou aqui para dizer que a luz da proteção divina desintegra esses fantasmas da preocupação excessiva. Onde existe a confiança plena no cuidado do Pai, o medo do amanhã perde o direito de morar nos seus pensamentos. A paz que eu ofereço a você funciona como um filtro que impede que o medo entre no seu coração. Você pode fechar os olhos e realmente repousar, pois o vigia que nunca dorme assumiu a responsabilidade de guardar a sua saúde mental contra os ataques da insônia e da desesperança. A seta que voa de dia também mudou de forma, mas não de intenção maldosa. No seu cotidiano, essa flecha invisível pode ser aquele comentário carregado de inveja no ambiente de trabalho ou a mensagem de texto agressiva que brota na tela do seu celular sem aviso. São os olhares de julgamento, a pressão esmagadora das redes sociais e a comparação constante que tenta diminuir o valor da sua jornada pessoal. Essas setas modernas buscam atingir a sua autoestima e desviar o seu foco da missão que Deus confiou a você. Muitas vezes a seta é o esgotamento emocional, o famoso esgotamento que tenta convencer o seu corpo de que você não tem mais utilidade ou força. Quando você caminha sob o escudo do Altíssimo, esses projéteis de negatividade batem na sua blindagem e perdem toda a velocidade. Nenhuma palavra maldita ou intenção perversa tem autoridade para penetrar a camada de glória que envolve a sua vida hoje. Você se torna imune ao veneno das fofocas e à toxicidade dos ambientes por onde precisa passar. O barulho do mundo pode ser ensurdecedor, mas o silêncio da segurança divina dentro de você é muito mais potente e restaurador. Existe também a peste que se propaga nas trevas e a destruição que assola ao meio-dia. Hoje, essas ameaças se traduzem nas doenças da alma e nos colapsos nervosos que tentam se espalhar como epidemias silenciosas na nossa sociedade. O Salmo capítulo 91 garante que você estará guardado contra o contágio dessas crises emocionais que derrubam milhares de pessoas ao seu lado. Enquanto o mundo se desespera com as estatísticas de depressão e pânico,
Você permanece de pé, porque a sua raiz está alimentada pela fonte da vida eterna. Essa proteção que vem de Deus não significa que os problemas deixaram de existir, mas significa que eles perderam a capacidade de infectar a sua alegria. Você não absorve mais a amargura alheia, nem se deixa contaminar pelo pessimismo coletivo que domina os noticiários. A destruição que acontece ao meio-dia, no auge da sua produtividade e correria, não conseguirá atingir o núcleo da sua fé. Você vive debaixo de uma paz que vem de Deus, onde o caos externo não determina o seu estado interno de gratidão. A promessa é clara e direta: embora 1000 caiam ao seu lado e 10.000 à sua direita, a estrutura da sua vida não será abalada porque a sua vida está escondida em Deus e protegida por Jesus Cristo, aquele que venceu todas as forças do mal na cruz. Decodificar esses medos antigos para a linguagem do seu dia a dia é o que traz a Bíblia para dentro da sua realidade concreta. Você agora entende que não está protegido apenas contra perigos mitológicos, mas contra as dores reais que tentam paralisar a sua mão na maçaneta da porta. A segurança que eu ofereço é prática, atual e cirúrgica para cada necessidade da sua rotina. Ao sair de casa, lembre-se de que cada uma dessas setas modernas já foi identificada e neutralizada pelo poder da Palavra de Deus e pela autoridade do nome de Jesus que você carrega. A sua mente está selada e o seu espírito está pronto para brilhar em meio à escuridão do sistema atual. No entanto, para que essa defesa seja completa e para que você caminhe com total tranquilidade, existe uma força de elite celestial que aguarda apenas um comando específico para entrar em ação direta nos seus caminhos. Existe um exército organizado e poderoso que trabalha nos bastidores do invisível para que você nunca tropece em nenhuma dessas armadilhas camufladas. Você precisa descobrir como contar com essa guarda especial agora mesmo. Deus prometeu no Salmo capítulo 91, versículos 11 e 12, que dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos, e que eles o sustentarão nas mãos, para que não tropece em nenhuma pedra. E essa promessa se torna ainda mais poderosa porque foi Jesus quem abriu o caminho para que você tivesse acesso direto ao Pai e às promessas do céu. É fundamental entender a profundidade desse compromisso militar que o céu assume com a sua vida. Anjos não são figuras decorativas distantes. Eles formam um exército letal, organizado e implacável, comissionado diretamente da sala do trono do soberano para escoltar os seus passos. Essa guarda de elite opera em uma dimensão que os olhos naturais não conseguem capturar, mas as ações deles geram impactos violentos a seu favor na realidade física. Quando você sai para trabalhar, quando leva seus filhos para a escola ou quando dirige por estradas perigosas, existe um batalhão designado exclusivamente para varrer a rota e neutralizar emboscadas. Eles atuam cortando laços de acidentes, desviando ameaças desgovernadas e bloqueando a ação de pessoas mal intencionadas, antes mesmo que o perigo entre no seu campo de visão. No entanto, essa tropa angelical não age por acaso ou de forma automática. Essa proteção se manifesta imediatamente quando acontece através de um mecanismo muito específico que você possui. A proteção divina reage à voz da sua fé. Quando você murmura, reclama e declara derrota, você amarra as mãos do seu livramento. Mas quando você abre a sua boca e decreta as promessas do Todo-Poderoso, as suas palavras, cheias de fé, liberam o agir de Deus no seu caminho. Deus envia anjos ao declarar que o Senhor é o seu refúgio e a sua fortaleza. O som da sua voz carregada de convicção é o sinal de alarme que coloca toda a milícia celestial em posição de combate ao seu redor. A fé silenciosa conforta o coração, mas a fé declarada com convicção move o agir de Deus ao seu favor. Por isso, as suas palavras não podem ser de lamento pelo cansaço, mas de posse absoluta da vitória estabelecida pelo céu. Deus te deu autoridade para cuidar da sua vida debaixo da presença dele. Essa revelação muda completamente a forma como você vai enxergar os pequenos tropeços do seu dia. A pedra no caminho mencionada na Bíblia representa aquele obstáculo imprevisto que surge para quebrar o seu ritmo.
seja uma falha mecânica, uma injustiça no trabalho ou uma armadilha emocional. A função dos anjos é sustentar você nesses exatos momentos de desequilíbrio, garantindo que o tropeço não se transforme em uma queda destrutiva. Eles amortecem o impacto das frustrações e carregam o seu espírito quando as suas pernas não têm força para avançar. O socorro invisível impede que o dano material afete a sua estrutura emocional. Você passará ileso pelas tribulações, não porque os problemas sumiram, mas porque existe uma força sobrenatural erguendo a sua cabeça acima das adversidades. Essa certeza inabalável elimina o medo do desconhecido e preenche o seu peito com coragem incalculável para dominar a crise. Você acaba de acessar um dos maiores mistérios do livramento. A armadura está disponível, os inimigos ocultos foram identificados e a guarda angelical está neste exato momento aguardando a ordem de Deus para cercar a sua casa e os seus passos. Tudo o que você absorveu até aqui preparou o terreno do seu coração para o momento mais contundente do seu dia. O conhecimento sem aplicação não transforma a realidade. Nós vamos deixar as explicações e entrar no campo da ação espiritual direta contra as forças opressoras. Alinhe a sua mente e concentre todo o seu coração nesse clamor que está prestes a ser liberado. Nós não faremos um simples pedido de socorro. Nós vamos estabelecer uma oração poderosa que mudará o que está acontecendo ao seu redor imediatamente. A blindagem inquebrável que acionaremos a seguir marcará a divisão absoluta entre o medo e a sua autoridade. Feche os seus olhos agora, onde quer que você esteja, e acompanhe estas palavras com a máxima força da sua alma. Senhor, Todo-Poderoso, nós entramos na Tua presença neste instante, não como derrotados, mas como filhos que conhecem a autoridade da Sua herança. Eu declaro que o Senhor é o meu refúgio impenetrável e a minha rocha inabalável. Neste dia que se inicia, eu escolho conscientemente habitar no Teu esconderijo e descansar sob a sombra das Tuas asas. Eu rejeito todo o medo, toda a ansiedade e qualquer projeto de ruína que as trevas tenham desenhado contra a minha mente e a minha casa. Quebrantamos agora, pela força da Tua verdade expressa no Salmo capítulo 91, todas as correntes de opressão que tentavam amarrar os meus passos hoje. A minha confiança está cravada na certeza de que o Teu poder é infinitamente maior do que qualquer ameaça invisível. Eu peço em nome de Jesus que o meu espírito seja guardado pela paz celestial e que o meu coração palpite no ritmo inconfundível da Tua graça soberana. Senhor, coloca o Teu escudo sobre a minha família, sobre meus projetos e sobre minha saúde física e mental. Eu declaro, confiando em Ti, que nenhum laço do passarinheiro, nenhuma armadilha de intriga ou traição terá poder para me prender. Toda emboscada preparada no escuro contra a minha vida é agora desfeita pela luz intensa do Teu Espírito. Eu expulso o terror que tenta roubar a minha paz durante a madrugada e neutralizo a força de toda seta de inveja, ciúme ou fofoca que tente voar na minha direção à luz do dia. A doença, a praga e a exaustão mortal que rondam a humanidade não terão licença para cruzar a soleira da minha porta ou dominar o meu corpo, pois a minha história está marcada com o selo do livramento divino, mesmo que o caos estoure ao meu redor nos ambientes em que eu transitar, mesmo que 1000 caiam à minha esquerda desanimados e 10.000 sejam derrubados à minha direita pelo estresse, eu serei preservado de pé. A minha estrutura não cederá sob pressão, porque as minhas raízes estão profundamente conectadas à fonte de água viva que nunca seca. Senhor, envia agora a Tua guarda sobre a minha vida, que os Teus anjos guerreiros assumam a linha de frente do meu trajeto nas próximas horas. Pai, ordena aos Teus anjos que cuidem de cada detalhe do meu caminho, debaixo da Tua palavra, para limparem o meu caminho, para me segurarem pelas mãos nos momentos de instabilidade e para bloquearem qualquer acidente, fatalidade ou confronto inútil que o inimigo tentou arquitetar para a minha rota. Eu tomo posse da autoridade que me foi entregue por Jesus na cruz e declaro que pisarei sobre o leão feroz das grandes dificuldades
e sobre a serpente venenosa das pequenas irritações diárias. O mal não terá a última palavra sobre as minhas decisões. Eu rejeito em nome de Jesus todo o decreto de falência emocional, espiritual e financeira que pairava sobre os meus ombros, e declaro que o teu favor me cerca como uma muralha de pedras inquebráveis em cada sala em que eu entrar. Pai, eu entrego as batalhas deste dia no teu altar. Que a tua presença em mim seja tão palpável que todos ao meu redor sintam a diferença na minha atmosfera. Jesus, guarda a minha mente e os meus passos. Onde houver confusão intensa, que eu seja o instrumento da tua clareza cortante. Onde houver desespero contagiante, que a minha postura reflita a tua esperança absoluta. Eu selo esta oração declaratória com a convicção plena de que já fui ouvido, atendido e equipado. O meu dia está blindado, a minha família está protegida pelo sangue da aliança e o meu espírito está inflamado com uma força renovada. Esta não foi apenas uma oração comum. Foi um mover poderoso de Deus no mundo espiritual que já alterou o curso da minha realidade terrena hoje. A partir dessa muralha profunda que acabamos de erguer juntos, a opressão foi pulverizada, e Deus renovou a sua força e a sua autoridade. O peso caiu por terra e o poder de Deus já começou a agir na sua vida, exigindo que você compreenda agora como lidar com tudo aquilo que tentar se levantar contra você. Deus já começou a transformar o que você está vivendo agora. Deus ouviu a sua oração e Jesus já está agindo ao seu favor. Você não é mais um alvo desprotegido caminhando por um campo minado. A declaração de fé que saiu dos seus lábios trouxe uma proteção imediata sobre a sua mente e o seu coração. O reino do invisível reconhece a marca da autoridade divina que acaba de ser selada na sua testa. A postura de quem vive sob o manto do Onipotente não é de acovardamento, mas de um avanço inabalável. A luta diária perdeu a capacidade de drenar a sua energia, pois o seu espírito foi reconectado à presença de Deus, que renova as suas forças. Você entra agora no campo de batalha do seu dia, não para sobreviver aos golpes do acaso, mas para enfrentar as situações com a sabedoria que vem de Deus. A proteção que reveste o seu corpo neste momento é impenetrável ao medo. O Salmo capítulo 91, versículo 13, entrega a você uma promessa que vai muito além da defesa passiva, afirmando que você pisará o leão e a cobra venenosa. Essa é a transferência direta da autoridade de Deus para as suas mãos. O leão representa aquele ataque feroz, barulhento e intimidador que surge do nada para causar pânico imediato. É a crise financeira inesperada, o obstáculo gigantesco ou o confronto agressivo. A serpente, por outro lado, age no silêncio e na camuflagem. Ela simboliza a traição calculada, as palavras maldosas, as armadilhas emocionais e aquele desgaste invisível que tenta envenenar a sua esperança gota a gota. A Escritura garante que você tem total domínio sobre ambos os cenários. Você não vai recuar diante do rugido ensurdecedor e não será pego de surpresa pelo bote traiçoeiro. Os seus pés foram calçados com o poder de esmagar qualquer investida que tente sabotar o seu propósito ou desestabilizar a harmonia do seu lar. A imunidade que você carrega neutraliza a fúria e o veneno antes que eles toquem a sua pele. Assuma essa postura de vencedor imbatível a partir de agora. O sistema trabalha incansavelmente para convencer você de que é uma vítima indefesa das circunstâncias e das tempestades. Rejeite essa mentira com extrema veemência. O Criador do Universo não formou você para viver se arrastando sob o peso da derrota. A proteção estabelecida por Deus na sua vida confere uma clareza cortante para tomar decisões difíceis, uma resiliência formidável para suportar pressões extremas e uma paz inegociável que silencia qualquer confusão. Quando os problemas tentarem se acumular sobre a sua mesa hoje, você não responderá com desespero. Você olhará para o caos com a serenidade de quem sabe exatamente quem está no controle absoluto da sua história. Cada adversidade se tornará um degrau para o seu crescimento espiritual, e cada desafio servirá apenas para afiar ainda mais a sua visão. O mal não possui jurisdição legal sobre a mente daquele que escolheu fazer da presença do Altíssimo
a sua habitação permanente. Essa convicção de autoridade precisa estar enraizada profundamente na sua alma, porque a jornada humana sempre guardará as suas complexidades. Estar revestido de poder não significa que você caminhará por estradas perfeitas, sem enfrentar ventos contrários. Haverá instantes em que a pressão do mundo tentará encontrar uma brecha mínima na sua armadura, e a angústia baterá violentamente contra a porta do seu coração exigindo atenção. É exatamente nesses momentos de aflição aguda que o nível mais íntimo e poderoso dessa promessa milenar se revela por completo. Deus fez um pacto direto e inquebrável sobre o que Ele fará quando a dor tentar emboscar você de surpresa no meio do trajeto. Você precisa dominar o conhecimento sobre qual é a reação imediata do céu, no exato instante em que o seu clamor rompe o silêncio da dificuldade. E é sobre essa garantia inquestionável de resgate pessoal que nós vamos firmar a sua confiança a seguir. A jornada da fé não é uma redoma de vidro que anestesia você contra a realidade do mundo. A promessa divina nunca foi a ausência total de aflições, mas sim a certeza inabalável da presença do Criador no epicentro da tempestade. O Salmo capítulo 91, versículos 14 a 15, revela o nível mais profundo de intimidade que você pode alcançar com o Pai. A Escritura afirma que, porque você apegou o seu amor a Ele, Ele mesmo o livrará, e quando você o invocar, Ele responderá, garantindo a sua companhia exata no momento da angústia. Essa é a garantia de que a comunicação com o céu não depende de intermediários. A linha direta com o soberano já está aberta e o sinal nunca cai. Quando um obstáculo imprevisto tentar fechar o seu caminho nas próximas horas, você não entrará em colapso. O seu primeiro reflexo não será o desespero humano, mas a confiança de quem sabe que o próprio Deus já está posicionado ao seu lado para enfrentar e resolver o problema junto com você. A presença do Senhor na angústia muda completamente a configuração do campo de batalha. Assim como Jesus esteve na tempestade com os discípulos, Ele também estará com você nas tempestades deste dia. Ele não observa a sua dor de longe, esperando que você descubra sozinho a saída do labirinto. O Criador entra na fornalha da aflição com você e assume a linha de frente do confronto. A angústia tenta isolar a sua mente, sussurrando que você foi abandonado e que ninguém compreende a profundidade do seu fardo. Mas a voz da verdade silencia essa mentira com uma garantia de resgate imediato. Você fará uma oração silenciosa no meio do tumulto do seu ambiente de trabalho, e a resposta chegará com a força de um trovão invisível em nome de Jesus. A solução divina se manifesta exatamente no formato que a sua alma precisa para voltar a respirar com alívio e extrema clareza. Rejeite com todas as suas forças a ilusão da solidão. A solidão é a ferramenta mais cruel que o sistema utiliza para enfraquecer a guarda dos guerreiros valentes. Ao internalizar que você conta com a parceria irrestrita do Todo-Poderoso, o peso das suas responsabilidades é imediatamente fracionado. Você não precisa ter todas as respostas arquitetadas na sua mente antes de dar o próximo passo. A sua única obrigação é manter o canal de invocação ativo pela confiança inegociável, a sabedoria para decidir, a calma para responder às provocações e a força para não desistir serão injetadas no seu espírito no instante preciso da sua necessidade. A adversidade tenta encurralar você em um beco sem saída, mas a presença de Deus transforma qualquer prisão em um palco de livramento glorioso. O conhecimento dessa aliança inquebrável erradica qualquer raiz de pânico que tentasse se esconder no seu peito. A certeza de socorro imediato não apenas conforta, mas empodera suas atitudes de maneira brutal. Você agora possui a resposta exata para rebater qualquer imprevisto que o dia ouse lançar contra a sua agenda. A sua mente está blindada, os seus caminhos estão policiados e o Autor da vida firmou o compromisso de estar com você em cada segundo de tensão. A preparação foi concluída com sucesso absoluto. Resta apenas um último movimento crucial de fé para que a sua jornada de hoje comece sob o domínio de uma vitória consolidada no mundo espiritual. E é exatamente para esse momento definitivo de travessia que nós vamos caminhar a partir de agora.
Chegou o momento exato de você posicionar a sua mão sobre a maçaneta e abrir essa porta com uma postura completamente nova e irredutível. A hesitação que tentava segurar os seus passos foi totalmente esmagada pelo peso da presença de Deus, que agora reveste o seu corpo e a sua mente. Você não é mais a mesma pessoa que estava prestes a sair de casa minutos atrás, sobrecarregada pelo medo do desconhecido e pela exaustão antecipada da rotina. A armadura inquebrável do Altíssimo está perfeitamente ajustada sobre a sua vida. O arrepio de incerteza foi definitivamente substituído pelo calor de uma convicção absoluta. Ao girar essa fechadura, você não está apenas entrando na rua ou no caos da sua jornada de trabalho. Você está marchando com firmeza em direção a um território que já foi mapeado, purificado e garantido pela guarda celestial que segue ao seu redor. Caminhe hoje com a cabeça erguida e os ombros alinhados, exibindo a marca inconfundível de quem pertence ao exército invencível do Criador. Quando os seus pés tocarem o chão lá fora, lembre-se de que cada passo seu é um decreto vivo de vitória contra as forças que tentaram paralisar o seu destino. Os ambientes por onde você transitar serão forçados a se curvar diante da paz que você carrega no peito. Se o desespero tentar se levantar no seu local de trabalho ou no meio do trânsito imprevisível, a presença de Jesus em você funcionará como um farol de estabilidade inegociável. Você carrega a solução divina para os problemas complexos e a sabedoria exata necessária para dissipar as trevas da confusão. O seu dia não será mais governado pelo acaso, pelas más notícias ou pela vontade mesquinha daqueles que tentam prejudicar a sua jornada. A sua história hoje está sendo escrita pela mão firme e cuidadosa do próprio autor da vida. Não existe um único milímetro de espaço para o recuo na mente de um guerreiro que tem a retaguarda protegida pelo soberano do universo. A promessa que acabamos de declarar sobre o seu lar permanecerá vigilante enquanto você cumpre a sua missão do lado de fora. A sua família está totalmente segura. Os seus projetos estão selados com o favor incalculável de Deus e a sua saúde física e emocional está sendo abastecida neste momento pela fonte inesgotável da graça. Toda a armadilha perversa que havia sido plantada no seu percurso já foi desarmada, neutralizada e varrida para longe pela milícia de anjos que abriu o caminho durante a nossa oração. O mal tentará procurar você no meio da multidão, mas encontrará apenas uma barreira intransponível de fogo e poder espiritual. Aproprie-se dessa realidade com força total e rejeite implacavelmente qualquer pensamento que tente diminuir a grandiosidade do milagre que acabou de acontecer aqui. Respire fundo agora. Encha o seu peito com a presença de Deus que preenche esse ambiente e dê o primeiro passo para fora com autoridade extrema. O mundo lá fora aguarda com urgência a manifestação da luz que brilha intensamente dentro de você. Deus é o seu escudo, mas Jesus é o seu caminho, o seu companheiro de jornada e aquele que nunca permitirá que você caminhe sozinho. Onde você for hoje, Jesus irá com você. Siga em frente com a certeza cravada na alma de que o triunfo já foi estabelecido sobre cada segundo das suas próximas horas. Você está plenamente pronto, você está absolutamente resguardado e você foi enviado para prosperar de forma extraordinária. Atravesse essa porta sem olhar para trás e vá viver o seu dia com Jesus ao seu lado, em paz e confiança.